Eu quero aqui desconstruir na cabeça de alguns, e principalmente para você ficar atento, a certas pregações, exegeses, que são feitas na igreja, em alguns cursos de Bíblia, que não conferem a tradição católica. Muito pensamento protestante, muitas heresias hoje são passadas porque é uma linguagem legal. As pessoas querem ser diferentes, não é? Elas querem chamar a atenção. Então, se for fiel à palavra, mas isso aí eu já escutei esse texto tanto. Então eles querem desconstruir o que a igreja acredita há anos. Há uma versão deste texto lido na missa de hoje, que é pregada em muitos lugares, eu acredito por ignorância. Eu não acredito que a pessoa tem má fé e que ela quer atrapalhar o texto, mas ela escutou isso em algum lugar, e como papagaio católico, ele vai repetindo aquilo, sem saber a origem deste fato, que não confere a verdade. Estou me referindo a quê? Há uma interpretação deste texto, de que não houve o milagre da multiplicação dos pães, que o milagre aqui é o milagre da partilha. Eles ensinam que aquele pequeno menino, apresentando para Jesus 5 pães e 2 peixes, e Jesus, que tinha também um pouco de comida, eles começaram a repartir com as pessoas, e as pessoas mais ricas, que tinham mais comida, começaram a ver aquilo e começaram a repartir a comida, e este foi o milagre da partilha. Se cada um ofertar um pouquinho de comida, todos vão comer e ninguém vai passar necessidade. Se os ricos dividirem o pão que tem sobrando, os pobres não morreriam de fome. É um discurso que convence, é um discurso interessante, mas é um discurso mentiroso, porque eles têm a sua raiz em algo que nega a fé e coloca apenas a razão. Então você que já escutou um discurso desse, você que é catequista, você que é pregador da palavra, você que coordena grupo de oração, você que lê a Bíblia e interpreta, você precisa entender sobre isso, e é sobre isso que eu quero falar rapidamente com vocês. Preste atenção. Pega o meu lecionário aqui, por favor. Muito obrigado, só para eu ter mais espaço aqui. Isso que eu vou passar para vocês, muita gente não sabe, e é por ignorância que a nossa igreja perde tanta gente. É por ignorância que coisas são passadas como se fosse a verdade absoluta, e não são passadas só em grupinhos, não. São passadas em cursos de Bíblia, não estou falando onde foi, mas há cursos de Bíblia que ensinam isso como se fosse a doutrina da igreja, como se fosse a exegese católica, e não é. E há muitas pessoas que ficam pregando isso por aí. Olha, gente, a multiplicação dos pães, não é que Jesus multiplicou o pão, ele podia, podia, mas não é que ele multiplicou. Aqui é a partilha. Está errado isso aí. A pessoa tirou isso da cabeça dela, ou ela bebeu aqui que eu vou falar para vocês. Isso foi um ensinamento muito difundido na Europa, Estados Unidos e América Latina no século passado, século XIX, que começou isso e foi difundido muito no século XX. A raiz disso é um teólogo alemão, ele é crítico bíblico e ele pregou essas coisas no século XIX. É o Heinrich Everhard Paulus, é um alemão. Ele era um racionalista protestante e antissemita. Para você entender por que ele interpreta o texto assim, você precisa entender o que é o tal do racionalismo, que não é católico e não é nem cristão. E infelizmente muitas pessoas, por não estudarem, elas interpretam muitos textos da Bíblia aplicando este princípio, o princípio
do racionalismo. E o que é isso? É uma corrente filosófica que vai ensinar que o ser humano ele só pode aprender as coisas e ter um conhecimento da realidade através da razão. A razão é a única forma de abstração da realidade. O que o racionalismo nega? Atenção, o racionalismo ele nega a fé, ele nega os milagres e as profecias. Para o racionalismo do século XIX, que foi inaugurado e pregado em igrejas protestantes pelo Heinrich Paulus, entrou na igreja católica através de muitos pregadores mal formados, mal preparados, porque beberam em fontes que não conferem a verdade. Como que você vai interpretar a Bíblia aplicando na Escritura Sagrada aquilo que nega a fé, nega o milagre e nega a profecia? Sendo que se a Bíblia é palavra de Deus, é isso que ela nos traz. E o que esse racionalismo apresenta na igreja? Todos os textos que há milagres, eles vão fazer uma releitura, atribuindo o milagre a causas naturais, a causas humanas, esvaziando a Bíblia da ação de Deus. Deus não interfere na história, e é algo perigoso e que vai entrando sorrateiramente em até algumas pregações que alguns andam fazendo por aí. Alguns é indefinido, estou falando nome nem local, mas certamente alguém já escutou algumas das balelas que eu vou dizer aqui agora. Não é um curso, por isso eu não vou aprofundar nos temas. Eu vou citar alguns para você entender o que este racionalismo protestante, antissemita, faz quando você lê a Bíblia olhando para ele. Vamos lá. Eu coloquei 12 textos, vou só citá-los sem explicar. Primeiro, estrela de Belém. A Bíblia vai dizer que quando Jesus nasceu, apareceu uma grande estrela que apontava para onde ele estava, que é a gruta de Belém. É o sinal miraculoso que foi registrado. Os reis magos o seguiram e encontraram a criança. O que vai dizer o racionalismo? Não há nada de Deus aí. Essa estrela de Belém é a conjunção de Saturno e Júpiter, na constelação Peixes. Pode ser um cometa ou uma estrela nova que nasce. Aí aquela explosão da estrela, eles viram uma estrela diferente no céu, que por coincidência levou os reis magos até Belém. Essa é a interpretação do racionalismo. Ele tira aquilo que é uma ação de Deus. Segundo, a concepção virginal de Maria não existiu. Maria não concebeu virginalmente, ela dormiu com José. A virgindade que a Bíblia fala é a virgindade do coração. O coração de Maria é todo de Deus. Então ela concebeu, entenderam? Eles, com uma linguagem muito floreada, eles vão interpretando os textos, tirando o milagre. Não é possível uma mulher ter um filho se não deitar com um homem. Como não é possível, Maria não podia ter Jesus pelo Espírito. Então com certeza foi com José. Mas a Bíblia dá aquele floreio ali só para enfeitar o nascimento de Cristo. Gente, por favor, mais um texto. Jesus anda sobre as águas. Das duas uma. Ou Jesus conhecia o lago de Genezaré, onde havia um cordão de areia, então ele equilibra no cordão de areia para fingir que está andando sobre as águas. E pasmem, este Heinrich Paulus vai dizer que depois da multiplicação dos pães, a temperatura caiu muito naquela região. O deserto de madrugada é muito fria, então teve uma crosta de gelo. É que Jesus andou sobre o gelo, supostamente sobre as águas.
Este é o racionalismo, eles interpretam assim. Um outro, ressurreição de Lázaro. Não tem ressurreição nenhuma. Lázaro nem morreu. Lázaro sofria de narcolepsia ou catalepsia. Naquela época eles não sabiam, então ele estava dormindo como uma pedra, acharam que estava morto, colocaram ele no túmulo. Jesus sabia que ele sofria disso, mandou abrir a pedra, com um berro ele acorda o cara, e o cara sai andando. Gente, isso é pregado em certas faculdades de Bíblia, isso é ensinado em cursos de catequese, e pasmem vocês, catequese católica, e não longe de nós, ressurreição corporal de Cristo, uma paranoia. Depois que Jesus ressuscitou, ninguém o viu mais. Aquelas aparições que a Bíblia narra, ou é um fruto da psique saudosista de Madalena e dos 12, ou é uma visão em conjunto de uma ilusão que a mente os criou. E esses textos foram escritos só para convencer as pessoas de seguirem Jesus. Mas eles vão dizer, mas Jesus não precisava ter aparecido, ele disse que ele ressuscitaria, então ele ressuscitou e está valendo, para que ele tinha que ficar aparecendo? E as pessoas acreditam, né? O paralítico, aquele que Jesus disse para ele, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados, ou levanta e anda? E o paralítico sai andando. Como que eles interpretam? Que aquele paralítico, ele tinha uma falta aguda de potássio, e quando o potássio cai, a pessoa perde as forças da perna, mas de uma hora para outra a força vem. Então Jesus viu que a perna do cara mexeu, ele manda o cara levantar, e ele conseguiu ficar de pé. Não era um milagre, é falta de potássio. Essa aí é nova para mim, né? Essa eu estudei, essa eu não conhecia. A mente está bem criativa aqui, né? Milagres das bodas de Caná. Nunca aconteceu transformação de água em vinho. O que aconteceu era que havia algumas talhas com um vinho muito caro que foram guardadas e os servos não sabiam. Tanto é, quando o mestre Sala toma, o que ele vai dizer? Muita gente serve o vinho bom no início, esse vinho bom era para o início, só que as talhas estavam esquecidas, e que eles escrevem daquela maneira para criar ali um milagre em torno de Cristo. Isto é o racionalismo, ele vai tirando do texto bíblico aquilo que é milagre. Eu quero chegar até o texto de hoje, mas permita-me citar só mais 3 que eu achei muito interessante. Eu me diverti. Primeiro, aí o Antigo Testamento. Sabe a sarça ardente? Deus que aparece no arbusto. Ele falou, não é sarça ardente. É porque onde Moisés estava, é uma região que tem muito gás natural. E esse gás natural, quando ele entra em contato com um sol muito forte, ou que cai um raio nele, ele pega fogo. Então naquela hora que Moisés escutou um estrondo, não era Deus, era um raio caindo, e o raio caiu no gás e o gás pegou fogo. Aí Moisés olha aquele fogo e ele vai ver o que é. Aí ele sentiu no coração que era Deus falando com ele, vai libertar o meu povo. Mas não era Deus não, aquilo é um gás natural que pegou fogo, e ele no coração sentiu Deus. E a água da rocha de Moisés, essa também é hilária, que Moisés conhecia aquela rocha, que a rocha era calcária, e calcário segura água. Então ele pegou o cajadinho, quebrou o calcário, aí escorreu água. As pessoas, é milagre. Aí Moisés diz, é Deus que está dando água, bebam, né? Moisés agora é charlatão também, essa eu não sabia. Travessia do Mar Vermelho, não tem milagre nenhum nisso aí. Eles conheciam um lugar que era mais raso, que a água dava na cintura, e de tempos em tempos um vento forte soprava e essa água descia até o tornozelo. Então foi por aí que eles passaram. Mas só que o milagre ficou maior para mim. Se Deus abriu o mar em 2 paredões e eles passaram no meio, e aquele mar engoliu os egípcios, era um milagre grande. Agora, meu filho, Deus destruir o faraó com carro e cavaleiro, com uma água no joelho, é mais poder do que eu pensava. Aí o cara está mais poderoso do que eu achava, não é não?
Mas se 2 paredões já é um fenômeno, matar um exército com água no joelho é mais poder ainda, né? E por último, segurem essa, o maná que caiu no deserto para o povo se alimentar. Eles vão dizer que o maná é uma secreção doce vinda de piolhos de plantas, que misturada com a geada dá uns grãos doces. Eles comeram e acharam que era pão do céu. Por que eu estou citando isso para você ficar meio assim, Porque eu vou chegar no evangelho de hoje. São os 2 milagres que acontece uma negação, e isso contribui para lá na frente negar a Eucaristia. Um eu citei, que é as bodas de Caná, que não houve milagre ali. E outra, o evangelho de hoje, multiplicação dos pães, que também não houve milagre ali, houve uma partilha. Porém, meus irmãos, todo pregador da igreja católica, ele está debaixo do catecismo da igreja. Nem papa, nem bispo, nem padre e nem catequista algum pode pregar algo que vá de contra a doutrina oficial da igreja, senão a pessoa está errada. A pessoa está pregando o que ela acha, a pessoa está pregando para ficar bonitinha, para criar novidade em sala de aula. E eu quero ir ao catecismo e ler para vocês o que o catecismo me diz a respeito da multiplicação dos pães e das bodas de Caná. Entre um catequista ensinando essas coisas erradas em sala, para cursos que tem por aí, estou falando catequista às crianças não, esses cursos de Bíblia que tem por aí, e entre o catecismo, eu fico com o catecismo, não tem o que discutir. Entre uma pessoa que está falando besteira e o catecismo, nós ficamos com o catecismo. E o que o catecismo diz? Parágrafo 1335. O milagre da multiplicação dos pães, aqui está falando que é milagre, não é partilha. Cadê partilha aqui? Onde que está no texto que tinha rico com pão lá? Onde que está no texto que não tem nada no texto? Tem uma criação, a pessoa criou isso na cabeça dela. Mas o catecismo vai dizer: o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães através dos seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura ao sinal aí a superabundância deste único pão que é a Eucaristia. Segundo, o sinal da água transformada em vinho em Caná. O catecismo diz que Jesus multiplicou o pão e que Jesus transformou a água em vinho, sim. O sinal da abundância transformada em vinho em Caná já anuncia a hora da glorificação de Jesus, manifesta a realização da ceia das bodas do reino, onde os fiéis beberão um vinho novo, transformado no sangue de Cristo. Meus irmãos, por que eu fiz questão de trazer isso para a homilia de hoje? Porque não é de hoje que eu tenho ouvido pessoas que fizeram em certos lugares um curseco bíblico por aí, porque não é curso, isso é um curseco, é Bíblia de boteco, e vieram até mim com a fé totalmente destruída. Eu aprendi que não tem milagre, que Jesus não curou, que não tem ressurreição de Lázaro, que a água não virou vinho, que não tem multiplicação, que ninguém viu Jesus depois da ressurreição. E eu expliquei para vocês a raiz disso, que não é da cabecinha desses não. O pessoal não tem inteligência para criar isso também não, estão copiando dos outros. A origem disso é o teólogo alemão, crítico bíblico do século XIX, Heinrich Everard Paulus. Ele que criou e reescreveu esses milagres, porque ele era racionalista. E o racionalista não acredita em milagre, tudo tem uma explicação humana, e assim ele o fez. E infelizmente alguns textos deste circulam no mundo católico, sendo estudados e pregados como verdade. Meus irmãos, que nós possamos acreditar na Eucaristia, na palavra de Jesus. Nós católicos não somos racionalistas, nós acreditamos na razão, lógico, mas a razão ela chega até um lugar, ela para, ela não consegue ir além da razão é a fé, e a Bíblia diz, aquele que não tem fé não agrada a Deus. Jesus nunca pediu para as pessoas serem racionalistas, pelo contrário, não temas, crê
somente. Nós cristãos acreditamos em milagre, e principalmente quem já recebeu um. Não é só Bíblia que tem milagres. Se você tem fé, você verá milagres na sua vida. Meus irmãos, que nós nos sintamos cuidados pelo bom pastor. O Evangelho vai dizer algo que passa muito despercebido, mas é muito bonito, que quando Jesus manda as pessoas se sentarem, havia muita relva verde ali. Por que João vai dizer até a graminha, uma graminha verde? Porque é importante, porque o Salmo 22 vai dizer: o pastor me leva a descansar em pastos verdejantes, Ele restaura as minhas forças. Então Jesus continua sendo o bom pastor, que alimenta o seu povo, não mais com mato, mas com seu próprio corpo, que é a sagrada Eucaristia. Que possamos celebrar bem, que possamos entender bem o mistério, e que possamos nos jogar dentro do texto que foi pregado. Há 2000 anos atrás aconteceu isso, mas o que isso tem a ver com a gente hoje? Porque esse milagre vai acontecer neste altar daqui a minutos, quando o padre erguer o pão, quando o padre erguer o cálice e dizer à assembleia: por Cristo, com Cristo, em Cristo. E você verá que ali está o Senhor, corpo entregue, sangue derramado. Enquanto altar houver, enquanto Jesus abençoar, enquanto o sacerdote ordenar, a multiplicação do pão continuará, saciando o povo de Deus. O pão da palavra e o pão da Eucaristia, sempre dentro da interpretação legítima da Bíblia, na tradição apostólica, de acordo com o magistério eclesiástico. É por isso que aqui estamos, para aprofundarmos na fé em Jesus, porque amamos a igreja, porque nós a somos, membros da cabeça que é Jesus Cristo. Que Ele seja a nossa força, que Ele seja a nossa luz, e que como filhos, em torno da mesa, possamos nos alimentar dEle, caminho, verdade e vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.